Você sabia que o Brasil é o maior gerador de lixos de eletroeletrônicos da América do Sul? Para falar mais sobre isso, no Giro Ambiental de hoje a gente convidou a Tamara Figueiredo, que é Relações Institucionais da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Tamara. Bom dia, Alexandra. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje com todo mundo para poder falar sobre esse tema tão importante. Com certeza, né? Porque cada vez mais é um lixo, um descarte, um resíduo que a gente vai produzir, com certeza, né, Tamara? Sim, o lixo eletrônico, né? Atualmente a gente tem esse quadro do Brasil ser, né, o maior gerador desse resíduo da América do Sul, porque o eletroeletrônico ele está na nossa vida, né? Então, todo mundo hoje em dia está com acesso a telefone, internet, computador. Nas nossas casas, a gente tem os eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar. E quando esse produto chega no final da vida útil, o consumidor ele não sabe a forma adequada de descartar. É, a gente não sabe, e eu confesso que às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar os locais, os ecopontos que são ideais para esse descarte, né? E é para isso que a associação tem trabalhado, né? Exatamente. A Abre atualmente, né, tem vários pontos de recebimento em todo o território nacional, né? A gente tem 3,4 mil pontos em todo o Brasil, em mais de 1,2 mil municípios, né? Então a Abre ela tem criado uma rede ampla para poder exatamente ter esse ponto de acesso para o consumidor descartar de forma ambientalmente adequada o eletroeletrônico pós-vida útil. Porque se descartado ilegalmente, de forma irregular, inclusive em terrenos, coisas que a gente ainda vê muito, né? O que pode acontecer com esse descarte, com esses elementos químicos que tem nas composições dos eletrônicos? Queria que você falasse um pouquinho para a gente ter a noção da importância disso, desse descarte correto. Então, o descarte correto, ele é extremamente importante porque o eletroeletrônico, se ele for manuseado de forma incorreta, ou se ele for descartado direto no meio ambiente, que infelizmente é algo que a gente ainda vê muito, né? Pessoas que descartam, né, em valas, em terrenos, acabam descartando de forma inadequada, ele tem a possibilidade de se tornar um resíduo tóxico. Porque esses produtos, eles podem conter chumbo, podem conter mercúrio, podem conter níquel. Então, quando em contato com o solo, com a água e com o próprio ser humano, né, ele pode trazer riscos tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Ao passo que, se descartado corretamente, eles têm um baita de um valor agregado, né? Não só ambiental, porque vai deixar de contaminar, mas também vai gerar lucro, né? Porque são geralmente elementos que têm um valor agregado ainda muito grande, né? Exatamente. O eletroeletrônico ele tem esse valor agregado, né? A Abre como uma associação sem fins lucrativos, né? Acaba ajudando a fazer essa gestão da logística reversa em todo o território nacional, né? E juntando, unindo esses parceiros que conseguem participar dessa cadeia do sistema de logística reversa do eletroeletrônico e eletrodoméstico, né? Mas a gente vê que a maior importância desse descarte de fato é a mitigação dos problemas do meio ambiente, né? A diminuição da demanda por matéria-prima, né? E principalmente a gente poder conscientizar, né, a população sobre essa importância, né, do descarte correto do eletroeletrônico e eletrodoméstico. E isso está inclusive na lei, né, Tamara, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela responsabiliza todos os agentes da cadeia produtiva desses materiais, desses produtos, né? Então está na lei, a gente precisa cumprir isso, né? Exatamente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2011, já vem trazendo essa obrigação, né, aos fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? A partir do Decreto Federal 2240 em 2020, a gente começou de fato a ter uma regulamentação maior, né, sobre esse tipo de resíduo, mas que cada vez mais vem trazendo essa obrigação para todos os integrantes da cadeia, que começa exatamente com o consumidor.
né? Então, o consumidor, a partir dessa conscientização, a partir desse conhecimento de que ele precisa descartar de forma adequada, ele já sabe onde procurar um ponto de recebimento mais próximo e descartar esse eletroeletrônico, eletrodoméstico pós-vida útil. E como é que a gente pode fazer para saber onde tem um ponto da associação, né? Para a gente encontrar esse ponto com facilidade e juntar os nossos resíduos e levar no lugar adequado. Como é que a gente faz para descobrir? Então, a Abre possui todos esses pontos, né, mais de 3,4 mil pontos em todo o território nacional. E para que o consumidor consiga descartar de forma ambientalmente adequada, é só ele entrar no nosso site www.abre.org.br. Lá ele vai colocar o CEP, o produto que ele quer descartar, e assim ele vai encontrar o ponto de recebimento mais próximo da casa dele. É muito fácil. Em Campinas nós temos, então? Em Campinas, nós temos 55 pontos de recebimento. Não tem mais desculpa, então, agora. Não tem mais desculpa. O consumidor, ele já pode entrar no site, encontrar o ponto de recebimento mais próximo e descartar aquela geladeira que está no canto, naquele quintal que já não se usa mais, aquela gaveta cheia de cabos, carregadores, celulares antigos. Então, o consumidor já sabe onde descartar de forma adequada em Campinas. Só para a gente tirar essa dúvida também, no caso desses produtos maiores, como a geladeira, a gente teria que contratar um fretezinho para levar até esse ponto de coleta, certo? Ele pode entrar no site. No site, cada ponto de recebimento, ele tem uma forma, né, de trabalhar, digamos assim. Então, tem alguns pontos que podem coletar na sua casa e tem alguns pontos que o consumidor tem que levar até o ponto de recebimento. Mas no nosso site vem tudo explicado, cada ponto de recebimento, até que horas funciona, como o consumidor pode descartar, se é preciso agendamento. Então, ele fica bem explicadinho sobre a forma com que ele vai conseguir descartar esse eletroeletrônico, esse eletrodoméstico de maior porte. Excelente! Então a Abre faz a gestão desses resíduos que são coletados e eles são direcionados para pontos estratégicos, para reciclagens especializadas em lixo eletrônico? Sim, exatamente. A Abre, ela conta com uma gama de parceiros em todo o território nacional, exatamente, né, para poder fazer essa gestão desse sistema de logística reversa. E todos os nossos parceiros, eles são devidamente homologados, são devidamente habilitados para poder fazer a manufatura reversa desse tipo de produto, de acordo com o que é exigido pela legislação. E você tem, Tamara, os números assim médios para a gente ter uma noção de quanto vocês conseguem retirar do meio ambiente e dar o destino correto em termos de números? Então, esse número exatamente a gente não tem, porque o Decreto Federal 10.240, né, de 2020, ele vem trazendo uma meta de acordo com o que foi colocado no mercado no ano base de 2018. Então, a gente trabalha com porcentagens, né? Então, até ano passado, a gente tinha que descartar, tinha que dar a destinação final ambientalmente adequada para 6%, né, de tudo que foi colocado no mercado no ano base de 2018, e esse ano a nossa meta é 12%. 12% já dobra em relação ao ano passado, mas ainda dá para crescer muito esse número, né? Dá, com certeza. É um sistema que ele é um pouco difícil de implementar por conta das limitações ainda no território nacional. É um sistema novo, né, de reciclagem de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. O decreto federal ele foi regulamentado, né, ele foi instituído em 2020. Então, a gente tem vindo numa progressão, né, de acordo com o que vem trazendo, mas para 2025 a meta é 17%. E a intenção é que a cada ano a gente consiga aumentar esses números e destinar de forma ambientalmente adequada cada vez mais a eletroeletrônicos. Perfeito, então, Tamara, muito obrigada pela sua participação com essas informações que são tão relevantes e agora a gente já tem essa noção e o lugar certo para procurar aí onde descartar o seu resíduo. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Muito obrigada, Alexandra. E para você que nos assiste, continue com a gente, que além dessa dica agora do nosso lixo, do nosso descarte correto, a gente vai para o nosso giro ambiental pelas curiosidades e notícias do Brasil e do mundo.
O Pantanal está pegando fogo em proporções catastróficas. Em Miranda, Mato Grosso do Sul, os incêndios começaram no início de agosto. O cenário é agravante. Muitos animais sofrem com as chamas, tendo as patas queimadas e chegam a morrer. Uma das vítimas sobreviventes do fogo no Pantanal foi a onça Itapira, nascida em fevereiro de 2023 e já está independente da mãe. Ela foi resgatada no dia 7, antes das chuvas chegarem momentaneamente em Miranda. O fogo que atingiu a onça Itapira foi diminuindo com as chuvas significativas que finalmente caíram na região do Pantanal Sul após meses. Mas em 8 de agosto, junto com a chegada de uma nova frente fria, o fogo voltou. Animais ficaram sem ter o que comer e beber. Com o tempo seco, o fogo voltou e as fumaças e incêndios tomaram o Pantanal e também a Amazônia, chegando a se espalhar pelo país. Segundo os especialistas, 2024 está se desenhando para ser o ano com o maior número de áreas queimadas no Pantanal. O fogo pode se alastrar potencializado pelo tempo seco, aumentando o risco de situações como, por exemplo, a explosão de um caminhão após ter ficado atolado em uma área de muita areia e rodeada por capim seco. Um ouriço cacheiro encontrado por um morador dentro de casa é devolvido para a natureza em Mato Grosso. Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a devolução de um ouriço cacheiro ao seu habitat natural, após tê-lo resgatado dentro de uma residência no município de Campo Verde, a 136 quilômetros de Cuiabá. O animal foi capturado em uma casa do bairro Cidade Alta. Ao perceberem a presença do ouriço no quintal, os moradores acionaram os bombeiros militares, que utilizaram um cambão para realizar a captura. O ouriço cacheiro foi transportado e devolvido ao seu habitat em segurança. O satélite chinês Longa Marcha 6A, que estava em órbita, explodiu em 300 pedaços, criando uma nuvem de lixo espacial. A ocorrência reforça alertas sobre detritos espaciais que vagam pela órbita da Terra. O lançamento do satélite chinês ocorreu a cerca de 800 quilômetros acima da superfície do planeta. Embora não tenham sido observadas ameaças imediatas, o monitoramento e a avaliação continuam para reforçar a segurança e a sustentabilidade do domínio espacial. Colisões com lixo espacial oferecem riscos potenciais, tanto para as missões espaciais futuras quanto para os satélites que já estão em órbita. A própria Estação Espacial Internacional já teve perfurações em suas estruturas como resultado do impacto de pequenos pedaços de metal que viajam pelo espaço. De acordo com a Agência Espacial Europeia, atualmente há cerca de 10 mil instrumentos espaciais circulando pelo planeta. Estima-se que haja aproximadamente 40 mil detritos de pelo menos 10 centímetros e outros 130 milhões de fragmentos de no mínimo 1 milímetro. Cientistas instalam câmeras em leões marinhos para monitorar oceanos. As gravações feitas por fêmeas da espécie cobriram mais de 5 mil quilômetros quadrados do leito oceânico, incluindo áreas que nunca antes tinham sido mapeadas. A costa sul da Austrália, incluindo áreas ainda inexploradas, foi um dos pontos do estudo. Um grupo de 8 leoas marinhas com câmaras acopladas a seus corpos foram os animais utilizados no estudo. Os cientistas reuniram quase 90 horas de filmagens e isso permitiu mapear 5 mil quilômetros quadrados do leito oceânico e os habitats da própria espécie. Os resultados foram publicados em um artigo da revista Frontiers em Marine Science. Para capturar as imagens, os cientistas fixaram as câmeras rastreadoras e sensores de movimento nas costas dessas leoas fêmeas, com adesivos de neoprene, um tipo de borracha sintética. Todos os dispositivos foram projetados para não exceder 1% do peso corporal dos animais, garantindo que não afetassem a sua qualidade de vida ou comportamento. A técnica quer ser uma alternativa aos métodos de mapeamento tradicionais que envolvem lançar veículos subaquáticos ou câmeras instaladas em embarcações. De acordo com informações da revista Nature, apenas 26% de todo o leito marinho já foi explorado. Como os leões marinhos costumam se movimentar por diferentes regiões e longas distâncias atrás de peixes para se alimentar, os pesquisadores pensaram que eles pudessem ser grandes aliados nessa missão de exploração. E as gravações também serviram para treinar uma inteligência artificial de machine learning para prever as características de áreas ainda desconhecidas com uma precisão superior a 98%. Para além do valor no campo do mapeamento oceânico, o estudo também é importante para transmitir um alerta.
o perigo de extinção dos leões marinhos australianos.